É de conhecimento geral que é necessário uma articulação dos municípios em relação a editais, em relação à regulamentação dos instrumentos culturais que são direcionados na forma de recurso para os municípios. E nem todos os municípios são abertos para isso aí. Eu tenho me atentado sobre a questão da Aldir Blanc, que houve uma participação efetiva lá dentro do município de Madalena, e eu via toda a articulação através do então diretor de cultura, que hoje é secretário Adalto, e ele falava muito dessa articulação com vocês, especialmente com você. Eu atribuo aqui, longe de qualquer coisa, eu uso da sinceridade do programa, eu atribuo essa inovação cultural, essa articulação do Sertão Central, essa busca por tentar realizar editais, por tentar buscar regulamentações, audiências públicas, esse incentivo, como é que eu posso dizer, que não seja tão técnico como uma ideia de assessoria, mas a própria boa vontade de se disponibilizar com gestores culturais de sua parte. Eu te parabenizo demais por isso. Esses editais, pode ter certeza que esses editais, Madalena, em Senador Pompeu, nos municípios aqui do Sertão Central, no qual você vem fazendo essa articulação, vem muito de uma base que você mesmo tem dado. Eu acho isso muito importante, eu acho isso inovador ainda da ideia de gestão. E nesse cenário, essa articulação com os municípios como um todo, qual tem sido a principal dificuldade? Porque a Lei Paulo Gustavo vem aí, né? Teve os empecilhos, a Aldir Blanc, no momento de estado de calamidade pública, e houve todas aquelas situações excepcionais. Sim. Inclusive a motivação, né? O próprio Aldir Blanc partiu por conta do Covid, o Paulo Gustavo partiu por conta do Covid, e esses fundos de cultura, essas ações, esses conselhos, está interagindo com os municípios. Qual tem sido o principal desafio propriamente dito para regulamentar e dar a esse recurso a forma de distribuição correta? Tem sido complicado, não tem? Tem. Eu acho que o grande desafio é a gente primeiro compreender como cada município trata o setor cultural da sua cidade. O que a gente viu muitas vezes foram municípios que sequer possuíam secretarias ou mesmo coordenadorias que tivessem ali legitimidade de conversar e dialogar com a sociedade civil. Agentes culturais, linguagens culturais, nós temos várias em todos os municípios aqui da região. Mas muitas vezes nós temos a dificuldade de fazer chegar dentro, né, das gestões dos municípios sobre a importância de se trabalhar essa valorização do segmento cultura, né, da linguagem cultural. Então, quando se falou da primeira vez em essa distribuição de recursos através da Lei Aldir Blanc, isso gerou muita insegurança por parte dos municípios de saber como lidar com esses recursos. Então, a Secretaria de Cultura do Ceará, mais uma vez, se destacou. Eu lembro que nós virávamos à noite, construindo cartilhas, né, de certa forma, auxiliando e assessorando diretamente os municípios, né, nesse processo. E isso gerou uma repercussão muito positiva, porque aqui no Sertão Central nós conseguimos aplicar os recursos em todos os municípios. Alguns, obviamente, com mais dificuldade, outros com mais facilidade, mas todos os municípios fizeram o seu dever de casa muito também através desse assessoramento do escritório regional. Então, uma dificuldade que nós temos hoje, de fato, é essa sensibilidade maior, que eu acho que pode ser construída muito por esse processo de diálogo, de compreensão maior do investimento político na cultura, de que a cultura precisa também ter recursos próprios do município. E aqui eu não estou falando nem como representante do escritório regional da Secult, não. Estou falando muito como um agente cultural, né? Uma pessoa que conhece aí a dinâmica da realização da construção política dos municípios, a realidade social dos municípios. A gente sabe que os municípios eles atravessam dificuldades também. Existe uma série de ausência, né, de investimentos e o Brasil ainda vive muito um rescaldo, como eu falei, do governo anterior. Mas é importante que os municípios comecem a compreender que eles não vão apenas agora receber recursos a nível federal de cultura, eles precisam também desenvolver mecanismos próprios, né, e aí a criatividade está aí para isso, de como eles podem gerar riquezas a partir da cultura. Quando a gente realiza, por exemplo, um evento como o Conselheiro Vivo aqui em Xaramubim, que conta com a participação da sociedade civil organizada em peso, representada
pela ONG FANAC, pela Academia de Letras e por uma série de pessoas que constroem esse evento, a gente percebe como isso gera riqueza para a cidade. Os hotéis estão cheios, né, os restaurantes e bares bem lotados, as pessoas consomem, né, para poder estar nesses eventos, né, nas atividades que a gente realiza. Então, isso gera e traz uma entrega para o município. Nós fizemos, depois de muito tempo, esse ano aqui em Xeramobim, um pré-carnaval. Isso gerou ali também uma série de ações culturais que o próprio município tem realizado também através da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, e isso tem tido, a exemplo de Xeramobim, um engajamento muito amplo nos municípios do Sertão Central. O que falta agora? Sentar, organizar isso através de um sistema municipal de cultura, e não de forma eventual, e não de forma em que a gente organize isso através de datas importantes, mas que isso seja uma rotina, né? Mas a gente está à disposição, né, através do escritório regional, para contribuir com isso, e penso que os municípios podem sim investir recursos dos seus fundos municipais de cultura, né? Isso pode ser criado através da legislação que o próprio município apresenta à Câmara Municipal, e, claro, que o Legislativo tem um papel importante nesse processo. Acho que as comissões de cultura das câmaras municipais precisam, né, estar atentas, né? Na Assembleia também nós temos comissões específicas para a cultura que estão a serviço, né, dos municípios, e a gente precisa, de fato, pegar a estrada, precisa conhecer a Secretaria de Cultura do Estado, precisa conhecer o Ministério da Cultura, precisa avançar muito, né, nessa política pública tão importante e fundamental que é a cultura, porque, de fato, ela está aí para ser usufruída, ela está aí à disposição da sociedade. O que nós temos visto e percebido é que as pessoas elas têm conseguido compreender melhor a dinâmica, né? Então elas passam a cobrar também dos municípios, a cobrar também dos equipamentos culturais, que essas políticas possam ser implementadas. O nosso desafio é, de fato, trabalhar isso, porque, inclusive, a cultura ela trabalha pautas importantes, né? Pautas que atingem ali, muitas vezes, pessoas que não estão abarcadas por outros programas de governo, por outros programas em que há ainda uma necessidade maior de ampliação. Então, por exemplo, dentro da cultura nós trabalhamos o pertencimento, né? Nós trabalhamos o patrimônio, nós trabalhamos eixos de cidadania e diversidade, por exemplo, com pessoas LGBTQIAP+, com pessoas negras, enfim, a gente trabalha com uma série de ações que são assertivas, ali no sentido de que elas trazem ali um acesso, uma acessibilidade maior às pessoas. Então, por exemplo, nós temos um grupo de surdos que frequenta a Casa de Antônio Conselheiro, porque a Casa de Antônio Conselheiro oferta ali um intérprete de Libras para as atividades em que a gente realiza. Então, isso traz e arrasta ali um grupo de pessoas que não frequentam outros espaços, porque não tem ali esse profissional que pode dar a elas o conhecimento que a gente oferta a outras pessoas, entendeu? Então, o nosso desafio é fazer chegar cada vez mais a cultura ao maior número possível de pessoas, né? Então, a gente precisa não só fazer cultura nos nossos espaços, mas sair dos nossos espaços e fazer busca ativa, e buscar também a zona rural, e buscar os outros locais. E um dos temas que eu acho importante dentro desse nosso diálogo, que eu queria muito trazer, é o do patrimônio material e imaterial. O Estado do Ceará ele lançou, ano passado, ainda como fruto do governo da Isolda Sela, o Código de Patrimônio do Estado, né, que foi um trabalho muito assertivo, que é inovador, né, um dos principais trabalhos a nível de patrimônio do Brasil, né, e que tem uma legislação absolutamente moderna, que incentiva os municípios a desenvolverem as suas próprias políticas públicas de patrimônio, para que a gente preserve a nossa memória, para que daqui a 50 anos as gerações que vão nos suceder, elas entendam, né, sobre patrimônio, sobre memória, sobre identidade, e elas possam compreender que a gente vem, né, de uma ancestralidade, que outras pessoas estiveram aqui nesses espaços e construíram, né, políticas também importantes, e que elas possam ter essa ideia de que, por exemplo, que Xeramobim é a casa, né, mãe de um dos maiores líderes sociais da nossa história, que é Antônio Conselheiro. E essa história ela só é mantida quando a gente a preserva, né? A gente ainda hoje tem dificuldades de trabalhar a memória de Antônio Conselheiro, muito porque se criou ali um antagonismo dessa figura, né, de forma muito desleal, de uma forma muito covarde. Então esse trabalho que a gente faz hoje, ele vai produzir efeitos daqui a 20 anos, quando as gerações que hoje usufruem das ações que a gente realiza anualmente sobre Antônio Conselheiro, elas repercutirem, né? Então isso gera ali um pertencimento. Então a gente precisa trabalhar essa preservação do nosso patrimônio material e imaterial, buscar, de certa forma, ampliar isso a nível municipal, criando legislações próprias, porque, por exemplo, é inadmissível que a gente ainda veja
prédios históricos da gente serem tombados e virarem lojas, virarem, claro, nada contra o desenvolvimento econômico do município, mas tudo isso tem espaço, para tudo isso tem espaço na cidade, nas cidades, né, aqui do Sertão Central. O que falta mais, muitas vezes, é essa compreensão de que você consegue desenvolver o município e consegue desenvolver o patrimônio dele a partir de políticas que trabalhem essa diversidade de setores, de linguagens que a cultura proporciona e também trabalhando a cultura como esse vetor de desenvolvimento econômico.